Uruguai coloca De Arrascaeta em situação dramática. Vamos falar sobre isso, o Flamengo fechando antigo patrocínio, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, pô, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e Gonçalo Plata. La Plata foi decisivo para o Equador nessa rodada das eliminatórias. O Equador venceu por 2-1 a equipe da Venezuela e um dos gols do Equador teve influência do Gonçalo Plata, porque o Gonçalo Plata deu o passe para o Ener Valencia, sofreu o pênalti, né? Então, mais uma vez, o jogador do Mengão ajudando a seleção equatoriana. Aliás, o Ener Valencia, que vive uma grande fase, meteu 2 gols pelo Equador. Então, o Filipe Luís já tem que ficar ligado nele aí para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Fluminense é brincadeira, ele foi lá e perdeu. Agora desandou a fazer gol aí, já que vai pegar o Flamengo. Agora uma notícia que deixa a nação rubro-negra extremamente triste é: De Arrascaeta sentiu a coxa direita durante o aquecimento, não pouparam o jogador, viram que o cara não tinha condição nenhuma de jogo, forçaram o cara jogou até os 41 minutos do primeiro tempo e teve que ser substituído por conta das dores na coxa. Cara, eu quero saber até quando esse tipo de coisa vai acontecer. E aí vai uma crítica aqui também aos jogadores. Porque para jogar por essas seleções, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eu entendo. O cara tá entrando em campo pelo país dele, mas, cara, o Gerson, por exemplo, já tinha sentido. Qual a necessidade de viajar para jogar? Não, porque o cara quer jogar a Copa do Mundo, Pedrão. Você tem que entender, tudo bem, mas quem paga o salário dele é o clube. A seleção não quer saber, eu já disse aqui, vou repetir. A seleção não quer saber. Machucou, convoca outro, bota outro no lugar. É assim que eles pensam. O Gerson já está vindo para o Rio de Janeiro para iniciar o tratamento. E a mesma coisa vai acontecer com o De Arrascaeta, que sentiu a coxa. Já é um jogador que tem um problema crônico de lesão muscular, tá? Tem aquele problema dele da pubalgia também, né? Agora, lesão na coxa, lesão no posterior de coxa, lesão é um problema crônico. Não tem como o cara jogar repetidos jogos, porque acontece isso com ele. E olha, os prognósticos advindos do Uruguai não são nada bons em relação ao De Arrascaeta. Então a melhor coisa a se fazer agora é o De Arrascaeta voltar para o Rio de Janeiro e já iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro e já se coloca, inclusive, em dúvida, de acordo com os médicos lá do Uruguai, a presença do De Arrascaeta para o início do Campeonato Brasileiro. Olha aí o problema. Os primeiros prognósticos. Vai chegar no Flamengo, o Flamengo comprou uma máquina sofisticadíssima lá, de ultrassonografia, que inclusive, ó, após ser cortado da seleção, Gerson vai estrear nova máquina de ultrassonografia adquirida pelo Flamengo de última geração para fazer exames e saber o resultado de lesão ou não na hora. O nome do aparelho que está no CT Ninho do Urubu é Apilo e foi investimento realizado nesse ano pelo clube. O exame será realizado já na segunda-feira. O De Arrascaeta vai passar por esse mesmo processo dessa máquina que o Flamengo adquiriu, que o seu novo departamento médico solicitou e o Flamengo adquiriu. Entretanto, os prognósticos vindos do Uruguai não são nada bons em relação ao De Arrascaeta. E aí, pasmem, sabe quem entrou no lugar do De Arrascaeta? Foi o De La Cruz.
Então nós já detonamos um jogador do Flamengo. Tipo o jogador do Flamengo aí se lesionar, lesionou, manda de volta. E é outro também que tem problemas físicos ali crônicos. Não é mesmo? Bom, o próximo jogo do Uruguai, para azar da nação rubro-negra, é a Bolívia no Hernando Siles. 3.800 metros de altitude. Vai jogar o Uruguai agora e os caras vão arrebentar lá, vão botar o De La Cruz para jogar 90 minutos na altitude, que é pior ainda, porque tem menos oxigênio. Não é que tem menos oxigênio, o ar é rarefeito, né? As moléculas de oxigênio, elas ficam mais soltas, espalhadas assim. Ô, Pedrão cientista, malandro! Isso aí qualquer pessoa sabe, né? E aí para você captar o oxigênio fica mais complicado, né? Vamos ver o que vai ser. Esse confronto aí acontece na próxima terça-feira. E a data FIFA ferrando o Flamengo, né? Gradativamente, com o passar dos jogos, o time do Flamengo vai o castelo do Felipe Luiz, vai virando um castelo de areia que a data FIFA vai desmoronando, né? Espero que melhore aí os atletas para o início do Campeonato Brasileiro. Dizem que o Gerson tem lesão. Foi um incômodo, vai ser submetido a esse exame hoje, para maiores detalhes. E aí, rapaz, você pesquisa no Twitter a palavra Arrascaeta e os torcedores do Uruguai ainda xingando o cara ainda. O Arrascaeta é o pior jogador da história da seleção. Jogar com o Arrascaeta é jogar com a mente, então não convoca ele. Por que o Bielsa continua convocando? A torcida não gosta, Bielsa, para de convocar. Vou começar a me disfarçar de uruguaio e digitar lá também que ele é ruim. Enfim. Vamos lá, pessoal. Gerson recebeu sua segunda oferta de renovação do Flamengo na sexta-feira passada, antes do segundo jogo de ida, na final contra o Fluminense. O meio-campista decidiu não mexer nisso para focar na decisão. Em seguida, se apresentou à seleção brasileira, ou seja, não teve tempo para discutir a segunda oferta. O que será feito a partir disso nesse retorno? Bom, vamos ver, né? Cara, o que eu tô vendo aí, eu acho que o BAP tem razão. O pai do Gerson, ele parece até o pai do Neymar. Ele influencia demais nas negociações. Eu sei que é filho dele, ele tá preocupado com o filho dele. É evidente que ele quer o melhor com o filho dele. Eu já vi a história dele contando quando, né, eles não tinham recurso financeiro ainda, ele levava o filho no treino, ia trabalhar, cara, uma história assim maravilhosa. Mas, gente, isso aí precisa ser debatido de uma forma profissional, de uma forma, sabe, sem ir em podcast, falar isso. Quer dizer, pode ir, cada um, mas eu acho que não é o ideal, sabe? A gente tem que debater internamente, entendeu? E aí acaba que o presidente do Flamengo, a gestão do futebol do Flamengo tem que tomar medidas mais enérgicas, porque senão realmente fica uma situação difícil de lidar. Não é mesmo? Em entrevista ao Charla Podcast, Ronaldo disse: faz o estadual no Brasil inteiro com 7 jogos. Sistema igual à Copa do Mundo. Você libera 10 datas para o Brasileirão e Libertadores. Acabou o problema. Aí, Ronaldo, você acordou no fantástico mundo de Bob. Porque do jeito que está a situação, e o Ronaldo ele não vai mais disputar a presidência da CBF, né? Porque ele precisava de um apoio de pelo menos 3 federações. Ele encontrou, parece, só uma disposta a dar esse apoio, 3 ou 4, se não me falha a memória. Ele saiu da briga eleitoral. Como o sistema está hoje, vai continuar o problema, viu? Isso jamais as federações vão abrir mão de não sei quantas datas, são 16 datas, né? Aí vai cair para 7, duvido. Duvido muito. Ainda mais que as federações têm voto 2, né? Tem poder, peso 4, sei lá, poder dobrado em relação aos clubes, quadriplicado, sei que é muito mais. Os clubes têm 1 voto, as federações já têm peso 4, alguma coisa assim, é uma disputa completamente desleal. Vamos lá.
Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras esperem a CBF adiamento de jogos do Brasileiro antes do Mundial. Em carta conjunta, quarteto solicita adiamento das partidas da 12ª rodada para otimizar a preparação para o torneio nos Estados Unidos. Informação aí da Bárbara Mendonça, Emanuele Ribeiro, Jéssica Maldonado e Letícia Marques, meus amigos. Os clubes consideram não só as diferenças de fuso horário, como também o tempo de deslocamento para o país norte-americano e adaptação prévia aos Jogos do Mundial. A reportagem consultou a CBF para esclarecimentos e a nota será atualizada em caso de retorno. Botafogo e Palmeiras têm estreias marcadas para o dia 15 de junho contra o Seattle Sounders e o Porto de Portugal, respectivamente. O Flamengo entra em campo no dia 16 de junho, beleza? Contra o Esperance, da Tunísia. O Fluminense será o último brasileiro a debutar no Mundial contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, em 17 de junho. O Flamengo, a tendência é que o Flamengo chegue no dia 11, nos Estados Unidos, tá? Esse jogo contra o Sport, a 11ª rodada, será no fim de semana do dia 30 de maio ao dia 1º de junho, às vésperas da segunda data FIFA do ano, entre o dia 2 e o dia 10 de junho. O Flamengo viaja no dia 11, tá? Inclusive eu já comprei a minha passagem para viajar. E o confronto que o Flamengo tem é contra o Sport lá em Recife, tá? Contra o Sport lá em Recife, então, caso a CBF opte por acatar esse pedido, Fluminense e Ceará vai ser adiado, Botafogo e Mirassol vai ser adiado, Palmeiras e Juventude vai ser adiado, e Sport e Flamengo vai ser adiado para quando terminar o Mundial de Clubes, nós termos essas respectivas partidas, beleza? Piada. Atlético Mineiro deseja a vaga do Leão em grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. Agora vê, olha aí, de acordo com o jornal O Tempo de Minas Gerais, o Atlético Mineiro monitora de perto a situação na esperança de ser convidado pela FIFA. Como o time mineiro era o terceiro colocado no ranking da Conmebol quando a entidade divulgou as regras do Mundial, a equipe de Belo Horizonte entende que está apta para jogar a competição. Contudo, não há otimismo pelos lados de Minas Gerais, pois a tendência é que um clube da CONCACAF assuma o posto. Se sair um time da CONCACAF, tem que ser um time da CONCACAF entrar também, ué. Não tem que ser Atlético Mineiro, que foi incompetente, perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, perde um monte de troço aí, não, ué. Tem que ser lá o time da Costa Rica, o time da Jamaica, um time dos Estados Unidos, um time do Canadá, sei lá, meu irmão. Arruma um critério aí, né? Estão dizendo na possibilidade de ser um time dos Estados Unidos ou da Costa Rica, vamos ver, né? Agora, Atlético Mineiro, o que tem a ver? O futebol feminino do Flamengo passou a ser integrado na pasta de esportes olímpicos, meus amigos e minhas amigas. O clube busca patrocinadores e já está perto de fechar com a Petrobras. Informação do GE. Globo, minha galera. Olha aí, Petrobras bem próximo de voltar ao Mengão, mas dessa vez no futebol feminino. O Danilo deu entrevista ao João Guilherme no MengoCast, na Flá TV, né? Um quadro novo, estilo podcast, que estreou na Flamengo TV. Flá TV não, Flamengo TV, né? Porque tem que atualizar isso aí. E o Danilo disse: eu não sou torcedor do Flamengo por moda, não. Teve uma época que todo mundo achava maneiro torcer pro Flamengo. Eu era torcedor do Flamengo desde pequeno. Quando o Flamengo lutou para não cair para a Série B, no início dos anos 2000, era duro, falou o Danilo. Então é torcedor raiz do Flamengo, né? Que tava com o Flamengo desde lá, né? Das vacas magras do Flamengo, né? Que o Flamengo brigava para não cair, que a torcida, quando ia para Libertadores, era uma comemoração absurda. Ih, Libertadores qualquer dia, tamo aí! Hoje em dia a torcida do Flamengo nem canta mais isso, tão normal, né? Se tornou o Flamengo ir para a Copa Libertadores da América, né? O Flamengo
já está desde 2018, se não me falha mesmo, desde 2017, frequentando a Taça Libertadores da América. Desde então, são 9 participações seguidas aí, praticamente, em Libertadores da América. Em entrevista, o zagueiro Danilo falou sobre o técnico Felipe Luiz. Danilo destacou o grande começo da carreira do treinador e abordou conversas que teve no passado com o Felipe, dizendo: sabe quando você vê um menino chutando uma bola pela primeira vez e você sabe que ele vai ser um bom jogador? Acho que o Felipe segue essa mesma linha. A partir do momento em que eu tive contato com ele por telefone para falar de ideias táticas, sistemas e posicionamentos, eu já falei que ele seria um bom treinador. A gente sempre teve uma sinergia grande quando jogávamos juntos pela seleção brasileira. E quando ele se tornou treinador, a gente teve o primeiro papo quando ele era ainda técnico do Sub-17. Eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe que está fazendo um bom trabalho e bem legal de cultura. De acordo com uma cultura na cabeça dos jogadores de posicionamento, leitura de jogo e de comportamento. Mas ele sabe também que ainda tem muito a evoluir. Ele é muito aberto à troca de ideias, de informações. Esse pé no chão vai levar ele ainda mais longe, além, claro, de todo o conhecimento e potencial que ele tem, finalizou o defensor do Flamengo, enaltecendo as características do Felipe Luiz como treinador de futebol, beleza? E ele falou mais. Isso aqui para mim é o mais legal, é o mais importante. Eu preciso um dia me tornar jogador do Flamengo para vingar esse sentimento que está aqui dentro de mim. A final da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu para o Santo André, foi um momento para mim assim muito triste. Eu estava assistindo a final, o segundo jogo, né, que foi no Maracanã, sozinho assim, na sala da minha casa, e eu ali pensei e falei: eu preciso um dia me tornar jogador do Flamengo para vingar esse sentimento que está aqui dentro de mim. Foi muito triste mesmo para mim. Rapaz, nem me fale, Danilo. Nem me fale, viu? Porque o Flamengo tomou gol de um cara, se eu não me engano, chamado Elvis, né? Que o nome dele era inspirado lá no Elvis Presley, né? Alguma situação assim. E o Danilo falou que quer vingar, né, esse sentimento de criança que ele tinha ali, né, quando o Flamengo perdeu. Eu tenho alguns sentimentos assim, mas que já foram vingados, tá, pelo Jorge Jesus, pelo você jogador, né, imagine, né. E mesmo que fosse mago, também eu sou ruim de bola pra caramba, então tem que falar besteira na internet. Mas aquela Libertadores de 2019, ela vingou todos os meus pesadelos, assim, que eu tinha. Eliminação em fase de grupo, aquela derrota por 4-1 pro Atlético Mineiro, lembra? Lá no Mineirão, né? Então aquilo ali foi o ápice para mim, e acho que talvez só se o Flamengo ganhar o Mundial vai ser maior que aquilo. Eu acho que nem assim vai ser maior do que aquilo, porque aquilo ali foi algo surreal que aconteceu, né? Foi surreal. Você, torcedor rubro-negro que não tava lá ou que tava lá, sabe o que foi aquilo, né? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Flamengo contrata jovem promessa do futebol goiano de apenas 15 anos. O Flamengo acertou a contratação de Ricardo Pietro de Souza Barbosa, jovem lateral direito de apenas 15 anos. Após uma semana de avaliação, Ricardo Pietro foi aprovado pela comissão técnica do técnico João Marcos, da categoria Sub-15 do Flamengo. O jovem lateral irá assinar um contrato de formação com o Mengão. Antes de se juntar ao Flamengo, Ricardo Pietro defendeu o Centro Esportivo Wilson Goiano, grande Wilson Goiano, foi jogador. E também teve uma passagem pelo Goiás. Bom, o Flamengo ele se notabiliza hoje nas categorias de base. Por exemplo, o Wesley era jogador do Tubarão, lá de Santa Catarina, não sei se vocês sabem. Além do Flamengo formar jovens atletas desde pequenininho, o Flamengo também vai nos outros clubes, através de olheiros, buscar jogadores ali não prontos, mas já encaminhados, para formar a sua categoria de base. Isso que eu fiz com o Wesley. Por exemplo, lógico que terminou toda a sua formação no Flamengo. Ainda está se formando, aliás. Né? E espero que o João Marcos, o Ricardo Pietro, ele siga o mesmo caminho. E boa sorte para o garoto. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.